Nós acabamos de cantar Atos 1, versículo 12 a 14. Então hoje queremos contemplar o ícone de Nossa Senhora de Pentecostes e relacioná-lo com a vida fraterna. Então Atos 1, versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelota, e Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então nós já refletimos em outras oportunidades, obviamente essa palavra muitas e muitas vezes, mas quando a gente contempla este ícone que está aqui no presbitério, quando foi escrito o ícone, aqui não é reflexo só dessa passagem. Tanto que no ícone está presente São Paulo, por exemplo, que obviamente não está aqui. A visão é que Pentecostes não é algo fechado no tempo. Pentecostes ele permanece. E querendo ou não, nós estamos nesse Pentecostes. Então, primeiro ponto, quem está aqui? Listam nomes, depois mulheres, a mãe de Jesus, não fala Maria, a mãe de Jesus, mas por quê? Por causa do vínculo com a cruz, é a mãe de Jesus, que aqui obviamente nós vamos ler uma mãe da própria igreja, e os irmãos, e com seus irmãos são parentes, são aqueles próximos, né? Então quando nós contemplamos isto, primeiro ponto para a gente pensar, a variedade de pessoas que estão aqui. Nós muitas vezes na vida queremos, às vezes, ter uma imagem de igreja compartamentalizada. Uma igreja que separasse as pessoas. Então, em idade, aqui nós temos Pedro, mas nós temos João. Então não tem um Pentecostes para a turma acima de 60, de 70, um Pentecostes para a turma de 50, outro Pentecostes para a turma de 40, outro Pentecostes para a turma de 20, e o Pentecostes das crianças. Não tem. A ação de Deus, ela unifica aqui na diversidade de idades. Então, se tem Pedro, temos João, temos o adolescente. Por que a gente fala que João é adolescente? Porque se os escritos dele estão lá no final do primeiro século, ele não pode ser velho aqui, né? E se lá no final de João 21, a pergunta de Pedro, o que vai ser desse que está aí atrás, ele vai ver até o senhor voltar, não compete. Vamos falar sobre isso. É porque ele viveu. E isso faz parte da recordação da própria igreja. Então, primeiro, nós temos aqui uma variedade de pessoas que têm vínculos de parentesco, tá? Como aqui tem mãe, tem filhos, tem avó, tem tudo. Então, tem vínculos de parentesco, mas outras não. Então, variedade de idades, variedade de vínculos, carnais ou não, tá? Nós que estamos em época de política,
nós temos duas pessoas aqui, né? Mateus, quem era Mateus? Mateus era cobrador de impostos. Quando a gente fala assim, a gente pensa em auditor da Receita Federal. Não é, mas naquele tempo não dá para aplicar a figura de auditor da Receita Federal para Mateus. Mateus é aquela pessoa que representava o Império Romano no meio dos judeus. Então pensem bem, os Estados Unidos invadem o Brasil e um de vocês trabalha para os Estados Unidos para mandar dinheiro para lá. Os outros iam ficar muito felizes de olhar para vocês, né? Quer dizer, não é dinheiro como é o imposto, por exemplo, que retorna por obra pública. Não. É dinheiro que vai para fora. É assim que Mateus era visto. O que Salmo está fazendo aqui? Agora, no mesmo grupo, tem Simão. A paróquia do Padre Gilberto é São Simão, é ele. E aqui, Simão, o zelota. Quem eram os zelotas? Enquanto Mateus a gente podia entender como a direita hoje, o Simão era a esquerda. Zelota, um outro nome para eles era sicários. Sicário é um tipo de uma adaga feita para quê? Para cortar carne? Não, é para matar os outros mesmo. Tá? Eles eram aqueles revolucionários que queriam derrubar o império presente no meio de Israel. Então nós temos aqui um que trabalha a favor do Império Romano, ou trabalhava, e o outro que lutava contra, ou lutava. A gente não sabe. Então nós temos aqui variedade de idades, variedade de pessoas, certo? E variedade de posições aqui. A palavra que eu quero pegar aqui é unânimes. Nós já refletimos sobre ela, mas é bom a gente voltar novamente. Unânimes, que acabamos de cantar também, tá? Esse unânimes, né? Ele, uma mente comum em acordo, com uma paixão que é thumos, né? Em grego, né? Homo, da mesma palavra homossexual que nós temos na nossa língua, né? Mesmo, então, mesmo sentimento, o mesmo em acordo, então a mesma paixão. Então é algo que vem das entranhas mesmo. Então esse unânimes, e aqui na etimologia latina seria ânimo, né? Quer dizer, a mesma vida, mas em grego é aquela coisa de estômago mesmo, né? Tem a mesma paixão, vamos colocar assim, tá? A imagem é quase musical, um conjunto de notas que é tocado de diferentes modos, né? Em Atos 2,46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Em Atos 4,24, ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra. Atos 7,57, chamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Aqui unânimes, a paixão contra alguém, que no caso é Estevão. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo o sinal que ele operava. Mas sendo Galho procônsul da Caia, levantaram os judeus concordemente, e aí vai. Em Atos 15:25, no concílio de Jerusalém, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, essa mesma unidade, para decidir eleger alguns varões e enviá-los ao nosso amado Paulo, tá? E na comunhão, né? Que eu não quero entrar nisso agora, eu quero ficar só nesse unânime aqui. Nós acabamos de cantar unânimes voltando ao cenáculo. Primeira pergunta: o unânimes vem antes ou depois do Espírito Santo?
Ou unânimes, vem antes ou depois do Pentecostes? Acredito que é antes. Eu acho que é antes. Antes. Não, aqui é antes. Porque aqui é 1,14, o Pentecostes vai acontecer em Atos 2. Então é antes. Então a obra do Espírito, ela não é uma obra pontual. E o Pentecostes, ele é ponto numa régua, ele é ponto numa reta, mas não é uma obra única, fez e acabou. E unânimes também é esforço humano, é graça de Deus e é esforço humano. Eles estão, como em João, trancafiados, rezando. Em João 20 vai falar, com medo dos judeus. Vem Jesus, tira esse medo, mas ainda as portas estão fechadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que é um esforço humano para trabalhar para que o Espírito haja e transforme. Um dos erros que a gente pode cair, e que muitas correntes evangélicas às vezes caem, é achar que graça de Deus é magia. Que graça de Deus vai acontecer. A unanimidade vem pelo Espírito Santo e ao vir, tudo vai ser maravilhoso. E o objetivo aqui é mostrar como isso acontece. Então, vida fraterna e essa unanimidade é antes, durante e após a vida do Espírito. Unanimidade é graça de Deus, essa concórdia de estômago, vamos colocar assim, é graça de Deus, mas é também trabalho humano, é também trabalhar a humanidade. Não basta, eu quero unanimidade na minha família, então a gente reza, canta, reza o terço, reza o rosário, reza a minha Ave Maria, reza isso, mas terminou, vem o inferno em vida. Mas aí não adianta, né? Aí não adianta. Não tem aquele ditado que é uma no cravo, outra na ferradura? Então é a mesma coisa, você tem que trabalhar a graça, tem que rezar sim, mas tem que trabalhar o esforço humano, tem que trabalhar o ouvir o outro, tem que trabalhar a concórdia. Nós, quando vemos a ação do Espírito e a vida fraterna com relação ao Espírito Santo, nós às vezes estamos acostumados assim. João 14, Tomé pergunta para Jesus: Senhor, para onde vai tratar? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente está acostumado o quê? O apóstolo coloca, Jesus responde, ou Jesus pergunta, os apóstolos respondem. Perfeito, porque o evangelho muitas vezes é costurado dessa forma. Pedro, não permita, Senhor, que isso aconteça. Vai reto de mim, vai atrás de mim, Satanás, que está me comandando ao caminho. Então. Mas é Pedro e Jesus. Pergunta: como que Mateus e Simão na mesma sala? Como que era Mateus e Simão na mesma sala? Então, mas tiveram que aprender a viver. Então o objetivo aqui, que nós vamos pegar algumas passagens, é ver essa coisa meio fina, essa sintonia fina, de ver como que era o relacionamento, ou imaginar, né? Como que era o relacionamento deles. Tem alguns indícios, e é isso que nós vamos pegar aqui, certo? Deu para entender? Tá? Esse é o nosso objetivo, tá? Primeira coisa, Jesus, ele impele ao relacionamento. Então, João 19, 25. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena.
Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao filho: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou em sua casa. Primeiro, a nossa família é tudo lindo e maravilhoso. Como é linda a nossa família. Tudo lindo, maravilhoso. Foi Deus que fez isso. Foi Deus que fez isso. Jesus não podia ter ido ao céu, levado a mãe dele junto? Podia perfeitamente. Daria até um quadro bonito. Tem quadros da Assunção que Jesus puxando ela e levando ela para o céu. Mas deixou ela aqui e ela ficou mais uns 30 anos aqui. E ele cria um relacionamento entre ela, entre os seus discípulos, mas escolhe um em especial e cria um relacionamento com ele. Então é Deus quem cria esse tipo de vida fraterna. É o próprio Jesus que cria isso. Tá bem? Então, primeiro ponto a se pensar: o relacionamento é criado por Deus. Foi Deus que colocou essas criaturas lindas e maravilhosas no nosso caminho. E essa que está aí agora do teu lado, foi Deus que escolheu para estar ao teu lado agora. Sabe? Tudo assim lindo e maravilhoso, como é linda a nossa família. Certo? Não é, gente, isso daí é teológico, isso não é brincadeira, eu sei que não está indo, mas é isso que Deus faz. Deu para entender? Tá? Nós não nascemos nem há 100 anos atrás, nem 100 anos depois. Nós não nascemos nem nos Estados Unidos, nem na China, nem na Mongólia. Nascemos aqui, conhecemos e esta obra, foi Deus que fez isso, e assim vai. É assim que funciona, tá? João 1, 40 a 42. João capítulo 1, versículo 40 em diante. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e ele o levou a Jesus. Olhando para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Se não fosse João, André não teria conhecido Jesus. Se não fosse André, Pedro poderia que não conhecesse Jesus. A gente fala das pessoas que nos trouxeram, ou as pessoas que convivem, ou as pessoas que nos levam. Isso faz parte da vontade de Deus. Deus não chama ninguém individualmente. Ele usa sempre instrumentos, mediações para isto acontecer. Mas nós, às vezes, no nosso egoísmo, nós não aceitamos mediação. O irmão vai rezar: ai, podia ser outro não, mas foi esse que eu quero, mas então tem que aceitar. Sabe? A gente quer escolher, tá? A gente quer, aí no caso rezar. Outros tipos de vocações, obviamente, é outro tipo de escolha. Eu estou falando da convivência fraterna aqui. Não estou falando de convivência marital, não estou falando de outros tipos de convivência. Aqui é convivência fraterna, tá? Então Deus usa de instrumentos para a gente poder encontrá-lo. E às vezes o irmão, a irmã, aquela criatura que às vezes a gente não dá valor, tem a palavra ou aquilo que é necessário, que mesmo que ela for uma pessoa limitada, é ela
aquela pessoa que Deus escolheu para fazer isso. Na própria igreja isso acontece. Então Pedro, ele se torna pedra, aqui já no começo de João é assim, em Mateus 16 vai ser trabalhado isso. Enquanto nós da igreja do rito romano falamos, nós somos de Pedro, a igreja de Constantinopla, ou que hoje é Istambul, os gregos, né, que tem a cabeça de Santo André, né, vai falar assim: então, vocês são Pedro, mas quem chamou Pedro foi André. Nós somos de André, nós somos primeiro. É essas coisas humanas, essas coisas humanas. E nós somos essas coisas humanas. Nós vivemos com essas coisinhas humanas no meio de nós. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente trata esse tipo de coisa como se fosse artificial. Não, é vontade de Deus isto. Certo? Então foi um relacionamento humano que levou um ao outro ao próprio Jesus. Quantos de nós aqui não fomos convidados? Não é verdade? Então, é assim que funciona. E a gente tem que ter humildade o bastante para ver que Deus trabalha dessa maneira. Tá? Deus usa de mediações. A Shalom muitas vezes fala: mas é cada mediação, né? Mas vai fazer o quê? É assim que Deus trabalha. É desse jeito, com mediações falhas, limitadas, muitas vezes frágeis. Tá? Até para quê? Quebrar o nosso orgulho. Porque nós gostaríamos de ser chamados, às vezes no meio de uma missa episcopal, com trombetas tocando e o céu se abrindo. E às vezes não é assim. Eu falo que o maior encontro da humanidade foi entre João Batista e Jesus, que aconteceu onde? No líquido amniótico, dentro de uma placenta e no meio de uma cozinha. E foi um dos maiores encontros que essa humanidade já teve. Foi um dos maiores Pentecostes, foi esse. João foi batizado no Espírito ali. E foi numa cozinha, dentro de um ventre. E a gente quer, de qualquer maneira, coisas grandiosas. Se a maior obra da humanidade aconteceu numa cozinha, não pode acontecer na sua? Se Santa Teresa tinha êxtase segurando uma frigideira na mão, por que você não pode ser de Deus segurando uma frigideira na mão? Mas a gente quer coisas, pirotecnia, que é fogos de artifício. Tá bom? João e Tiago, outro relacionamento, Lucas 9:54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha que oração bonita, não é? Não é? Jesus está passando pela Samaria, os samaritanos rejeitam Jesus, os filhos de Zebedeu, os filhos do trovão, quer dizer, Jesus dá essa alcunha para eles, porque é um apelido para educar, né? Olha o tipo de espírito que vocês têm. E eles falam o quê? E eles estão concordes, hein? Lembra? Se dois de vocês estiverem concordes, eles estão concordes com esse negócio aqui. Mas não dá certo, não. Tá? Foi uma unanimidade de ira. Unanimidade de ira não dá certo, né, gente? E Jesus vira: de que espírito estáis animados? Isso não vem de Deus. Então São Bento, na regra, já falava que quando houvesse uma eleição de abade, para que nunca acontecesse a concórdia aí dos maus, né?
E isso às vezes acontece. Os maus se reúnem para fazer o mal. Então, nem sempre unânimes, tá? Ter a mesma víscera é bom. Tem hora que é ruim. Tem unanimidade, tá? Tem ser unânimes no mal. E Jesus meteu o sarrafo na história aqui. Então, João e Tiago. É o mesmo João e Tiago de Mateus 20 e 28. Mateus 20 e 28. Então, chegou a ele a mulher de Zebedeu, a mãe. Tinha que colocar a mãe no meio, né? Com seus filhos, adorando, pediu-lhe um favor. Tem gente, porque no paralelo não tem a mãe. E tem pessoas que tem... A Bíblia vai falar que a mãe entra aqui porque Mateus queria aliviar. Eu acho que não. Eu acho que Mateus que escancara mais ainda o problema aqui. Porque além de eles quererem sentar uma à direita e outra à esquerda, ainda eles pedem o apoio da mãe ainda. Tá? Então a coisa para mim é mais grave ainda. Tá? Porque eles chamam uma pessoa de fora, tá? Para intervir na comunidade. Na comunidade aí dos apóstolos, que estavam sendo formados. É que nem uma mãe entrar dentro do seminário para enfiar a mão na coisa. Não dá certo isso. Mas não vamos ler inteiro, senão perdemos muito tempo, né? Então tem o relacionamento deles com Jesus. Queremos sentar à direita e à esquerda, o diálogo entre eles. Ora, ouvindo isto, no versículo 24, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Indignaram-se por quê? Queriam sentar direito. Porque também queriam. Se eles podem, porque eu não posso. Vai ter aquela passagem em que Jesus vai falar: vocês sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então eles iam estar sentados, mas sentar à direita e à esquerda é ser o primeiro secretário da mesa do Senado. Então ser o primeiro secretário não é a mesma coisa que ser aquele que fica o quinto ecônomo. Então eu quero ser o primeiro secretário, não o quinto. Certo? Tradução, o que eles queriam? O poder. O poder. Se eles se indignaram, imagine o clima que ficou aqui. Um queria esganar a goela desses irmãos. E ainda Judas na história também queria esganar os 2 também. Porque os 10 se indignaram contra os 2. Então Judas está no meio desses 10. Mateus também. Simão também. Então Mateus e Simão, os 2 extremos, estão unidos contra esses 2 que querem o poder. Isso é algo humano. E Jesus faz o quê? Então Jesus, chamando-os, disse. Por que Jesus chamando-os? Porque no mínimo essa encrenca não foi na cara de Jesus. Sabe aquela coisa quando você olha filho brigando? Não precisa, não que você vai, tem coisa ali. Jesus deve ter olhado e falou: tem coisa ali. E chamou. E chamou para quê? Para educar. A unanimidade não é mágica. É fruto também de formação. E aí ele fala o quê? Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e os maiorais exercem autoridade sobre ele. Não é assim entre vós. Eu estou mandando, Jesus fala. Entre vós não vai ser assim. Entre vós, quem quiser tornar-se grande, será o que vos sirva. Porque eu, o Filho do Homem,
veio para servir e não para ser servido. Então Jesus educa, gente. Oséias 6, meu povo se perde por falta de conhecimento. Então a gente precisa aprender para ter unanimidade. Unanimidade também é fruto do Espírito? É, mas tem a parte ascética da unanimidade. E a gente tem que trabalhar isso. Então, nós somos aqui ordem terceira, então a juventude também, etc. Ué, não podia ficar no ritmo da pandemia até a gente morrer? Ué, não podia? Cada um na sua casa, a gente governando por videoconferência. Agora vem vindo metaverso aí. Então vamos fazer reunião por metaverso. A gente põe os pratos na nossa casa, põe o negocinho na frente, põe o óculos e come como se estivesse presente. Não é assim que funciona. Cristianismo é convivência. Cristianismo é comunhão. Cristianismo é vida comunitária. Na vida religiosa tem uma diferença entre vida fraterna e vida comunitária. Vida fraterna, que é o que nós temos, mas temos, mesmo tendo vida fraterna, reconhecer que o outro é irmão, nós temos que ter momentos de comunidade, momentos de vida comunitária, que é essa coisa de estar um esfregando o cotovelo no outro. Faz parte. Tá? Então, nós não podemos imaginar um cristianismo de videoconferência. Um cristianismo de vamos viver de WhatsApp. Não tem isso. Jesus chamando-os, por quê? 10 contra 2. O que Jesus tem que fazer? Tem que tornar isso 12. Tem que dar unanimidade nesse processo. Então eu vou ensinar para que isso aconteça. E esse processo continua. Tá bom? Natanael e Filipe. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu. João 1,45. Tá bom? Em diante, João 1,45. Escreveu na lei que se referiam aos profetas: Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Será que de Parelheiros, aquele fim de mundo, pode sair alguma coisa que presta? Né? Vai sair até um santo de Parelheiros, né? Com a graça de Deus, Padre Gilberto, né? Por que não colocou lá em Ipiranga? Não, tinha que ser aqui. Jesus viu Natanael, aproximou-se e disse ao respeito: eis o verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há falsidade. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Antes que de Filipe te chamar. Uma outra passagem que confirma aquilo que nós falamos. Filipe chamar Natanael está nos planos de Deus. Será que Jesus não tinha o poder bastante para chamar Natanael? Claro que sim. Mas ele quis utilizar-se da mediação de Filipe. Então o outro faz parte da nossa vida. E Filipe falar, vem ver, faz parte do processo. Tá? E Jesus, para nós, ele vê que isto é bom. Certo? Agora, Natanael e Filipe vão continuar vivendo juntos. Vão continuar convivendo. E depois vão
Pentecostes. Vão fugir da cruz. E depois vão para evangelizar. Começou aqui. E depois termina no martírio. Mas é assim que funciona. Tá bom? Filipe e André. Então nós temos Natanael e Filipe. Agora Filipe e André. João 12, 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Entre estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André. André e Filipe o comunicaram a Jesus. Era de Betsaida de Galileia, porque a Galileia é no norte, né? E o processo do quê? De ter contato com os gregos, né? Por isso se dirigiram, e também Filipe, tanto Filipe como André são nomes gregos, né? E eles dois vão a Jesus. Quantas vezes na vida da gente, a gente não vai falar com o superior, ou foi falar com o pai ou com a mãe, ou foi falar com o diretor, ou foi falar com o chefe? Vão junto comigo. Vão junto comigo. Por quê? Dois na Bíblia é o quê? Testemunha. Dois é falar o quê? O que eu vou falar agora é verdade. E nós dois, eu, Filipe, eu, André, testemunho que os gregos estão atrás do Senhor. E aí Jesus vai falar do grão de trigo, que obviamente se os de fora estão indo atrás dele, está chegando a hora dele morrer. Tá? Mas a verdade se revela em comunidade. Tá? Também discutiam, em 22, 24, reflexo lá de Mateus 20, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Então aquela coisa, eu quero ser o bambambam. Tá? E isso gerava discussão. Então esse povo que está aqui, eles são medrosos, discutiam entre si, um queria ser maior do que o outro, tá? E foi a escola de Jesus que foi modelando, e o Espírito é que selou essa coisa toda, tá bom? Então o processo da vida comunitária é um processo de humano, de crescimento humano e de graça do Espírito. Não é um ou outro, é os dois. Correto? Tá? Pedro e João. João 18 e 16. Pedro, porém, ficou fora, junto à porta, saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, João usou daquilo que ele podia para ajudar Pedro. Tá? João 20. Correu e foi com Simão Pedro. Claro que aqui tem uma coisa teológica, mas eu quero ficar no humano. Tem humano e tem o teológico. Tá? O teológico aqui é a comunidade de Pedro, a comunidade de João, mas não vamos entrar nisso. E o discípulo a quem Jesus amava, disse-lhe: tiraram o Senhor do sepulcro, tiraram o Senhor e não sabiam levar. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa. A visão humana porque ele era novo, a visão teológica porque ele amava mais. Tá? Que Pedro, e chegou primeiro ao discípulo, abaixando, viu os lençóis que tinham de linho, todavia não entrou. Ele deixou Pedro entrar. O respeito ao mais velho. Isso a gente vai no nível comunitário, das duas comunidades, o respeito à comunidade maior. Tá? A convivência do mais novo com o mais velho. Agora vamos separar aqui por idade? Vamos separar por... Dá. Tem igreja católica, é isso aí. É todo mundo no mesmo balaio.
E todo mundo aprendendo a conviver. Tá? João 21, 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque ainda estava despido, e lançou-se ao mar. Aquele que é o mais novo conseguiu ver que era Jesus. Aquele que mais amava conseguiu ver que era o Senhor. E ele poderia fazer assim, né? Dane-se, o outro aí não quer, o outro que é chefe não vê, dane-se ele. Não, é o Senhor. E aí Pedro vai para o mar, tá? Um ajudando o outro. Pedro e outros apóstolos, eu, porém, roguei por ti. Lucas 22, 32. A gente passa em cima disso aqui, às vezes a gente não lê. Eu, Jesus falando, porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus falando para Pedro. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Aqueles que têm o lombo mais grosso, aqueles que têm a pele mais surrada e mais cheia de cicatriz, aquele que soube na vida lidar com o inimigo e venceu, é chamado a ensinar o mais novo. É o que Jesus está falando para Pedro aqui. Então, um ajudando o outro. Pedro, quando convertido, fortalece teus irmãos. Cada um de nós, Jesus está falando isso. Quanto mais gente está um grau à frente, a gente é chamado a ajudar quem está atrás, para crescer. Tá? Tomé e os outros, João 20. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então eu não sei o que ele estava fazendo, mas ele não estava lá. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser meu dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Tomé deveria ter acreditado em quem? Na comunidade. Quem eram os outros apóstolos? O que eles representavam? O que eles representavam? A igreja. Nós fazemos a mesma coisa. Nós não cremos na palavra da igreja e nós queremos uma prova individual para nós do Senhor. Obviamente, se ela não vem da igreja, a gente vai usar e vai buscar o Senhor me dá um sinal, óbvio, mas a gente tem que esgotar. Agora, se vem os outros 10 falando, nós vimos o Senhor, Tomé deveria ter crido na palavra da igreja. Tá? E não adianta, é por pessoas que Deus vai falar conosco, muitas e muitas vezes, né? Pai, mas o que foi bonito disso, e ficou uma profissão de fé muito grande para a gente que está lendo, né? Ele fala assim: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, né? E isso ficou muito para nós, né? Diante desse erro aí. Não, Deus tira, uma frase dos pais da igreja, do mal Deus sempre tira um bem. Mas, se é melhor não ter, era melhor que não acontecesse. Tá bom? Vamos lá. Paulo, Pedro e Tiago. Gálatas 1:18. Gálatas foi escrita na década de 50. Tradução, 20 ou 30 anos depois do Pentecostes. Tá bom? Certo? E olha o que aconteceu aqui. Gálatas 1:18. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outros apóstolos, não Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que eu lhes escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto.
E não era conhecido de vista nas igrejas judeias que estava em Cristo. Ouviram somente dizer: aquele que antes perseguia, agora prega a fé aos outros. Tá? Então Paulo, que é aquele, quando ele fala dioko aqui no grego, que é perseguir, esse perseguir aqui não é qualquer coisinha, viu gente? Que é aquela coisa de arrastar para fora as pessoas pelo cabelo e jogar. Então, agora imaginou, escuta, esse homem estava arrancando nós de dentro de casa pelos cabelos, agora aqui está falando que é de Jesus? Você acha que eles não ficaram temerosos? Então tiveram que acreditar na palavra de Paulo e ver se realmente aquilo vinha de Deus mesmo, tá? Vamos ver outra coisa aqui. No versículo 6 do capítulo 2, e por parte dos que eram tidos como notáveis, a turma de Tiago, o que na realidade fosse não interessa, Deus não faz acepção de pessoas. O que acontece aqui no capítulo 2, eu não vou ler porque senão não vai dar tempo. Quando estava a turma de Tiago, Pedro se juntava com eles. Quando chegava a turma de Tiago, quando não estava, ele se juntava com os pagãos. Paulo, no meio de todo mundo, recrimina Pedro e fala: que adianta você falar que é judeu e está agindo pior do que um pagão? E Paulo justifica: eu tive que desmascarar a hipocrisia de Pedro. A gente tem a ilusão de que aconteceu o Pentecostes, tudo é lindo e maravilhoso. Não é. E não é só com Ananias e Safira. Não é também entre os apóstolos. Só que a briga aqui não é por víscera, não é porque Paulo queria ser mais rico, é por causa do reino de Deus. A briga agora é diferente. É pelo bem da igreja. Deu para entender a diferença? Lá em Mateus 20, é porque um queria ser mais que o outro, certo? Aqui a briga continua a briga, só que agora não é porque eu quero ser maior do que você, é porque você está machucando o reino de Deus fazendo isso. Deu para entender? Então o Espírito também conduz briga, tá? Certo? Olha a outra briga boa aqui. Essa tá bom em Gálatas 2. Paulo, Barnabé e Marcos, Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também João Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Quer dizer, um menininho lá ficou cansado e foi embora. E Paulo falou: não vai. Aí Barnabé fala: não, ele vai. E aí houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, escolhido a Silas, pegou um outro, e agora eu vou para outro lugar. A briga aqui, em Atos 13, por que eles brigaram? E navegaram de Pafos, Paulo e companheiros dirigiram a perto da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Paulo falou: ele não vai,
E Barnabé falou, ele vai, então você vai com ele, eu vou com outro. E foi isso que aconteceu. E isso fez parte do plano de Deus. Então, vamos agora encerrando, agradecer a Deus pelo Paulo, pelo Pedro, pelo Matias, pelo Zelota que está do outro lado, pelo Mateus que está do outro. Vamos agradecer por João, o adolescente, vamos agradecer por Pedro que está velho. Vamos pegar tudo isto e agradecer a Deus, né? E ter a consciência, esse tipo de unanimidade se constrói pela ação do Espírito, mas se constrói com o ensinamento, com a formação humana. Amém?